Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Hoje eu quero trazer para vocês algumas dicas e instruções que podem te ajudar se você vive ou tem vivido em um ambiente hostil, um ambiente difícil, seja no seu trabalho, no bairro onde você mora, na sua cidade. Todos nós passamos por momentos da nossa vida de grande dificuldade em ambientes que são difíceis de conviver, e eu acredito que essa direção que a palavra de Deus traz para a gente é a que faz nos fortalecer para que possamos passar com força diante desses momentos que às vezes são tão turbulentos. Como encontrar a paz em meio ao furacão de guerra do nosso dia a dia? Às vezes você tem vivido num ambiente assim, mas não tem buscado a sabedoria que pode te fazer passar sem sentir o que a maioria sente. Porque a maioria entra em desespero, a maioria entra debaixo de um medo, a maioria às vezes desiste da própria vida, porque não quer sair de casa, não quer fazer mais nada, tudo é por telefone, que pede, que compra, e com isso deixa de viver a vida. Mas a palavra de Deus, ela traz um conselho para a gente que eu acredito que, se apegarmos a essa direção, nós vamos passar por esses momentos com mais força no nosso interior. Veja o que a palavra de Deus fala lá no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 18. Diz assim: E não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Cantando e salmodiando ao Senhor em vosso coração. Eu quero me apegar a essa frase, pessoal, que eu acho muito forte, porque o ditado já diz: quem canta, seus males espanta. Mas não é qualquer música que nós devemos cantar. A palavra de Deus está nos dando a direção. Cantar, salmodiar ao Senhor e no nosso coração. Ou seja, quando a palavra de Deus também fala para a gente se encher do Espírito Santo, é se encher da palavra dele. Porque uma vez você cheio da palavra dele, cheio de cânticos, salmodiando em todo o tempo, dando graças ao Senhor por tudo, porque a palavra também fala para a gente poder fazer tudo isso e dando sempre graças por tudo, até por esses momentos. Porque nesses momentos também nós podemos extrair de nós uma melhor reação, uma ação de coragem, de força. Então podemos extrair nesses momentos o nosso melhor. Então, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, quando a Bíblia fala enchei-vos do Espírito Santo, é se encher da palavra, de louvor, de tudo que você possa se encher das coisas de Deus, porque você cheio das coisas de Deus, você vai estar sem espaço para tudo aquilo que tenta entrar na gente diante de um ambiente hostil, um ambiente difícil, porque a maioria está imbuída do medo, do desespero, do pânico. E por que estão assim as pessoas? Porque não estão se enchendo do Espírito Santo. Quando a gente se enche do Espírito Santo, nós vamos ter força, fé, coragem, esperança para enfrentar tudo isso, porque vamos estar com os pensamentos em Deus. A gente precisa fazer essas coisas, pessoal, porque é uma questão de decisão e escolha pessoal. Se você não se encher das coisas de Deus, você vai se encher das coisas do mundo, das notícias. E cá entre nós, as notícias estão cada vez piores. E isso é verdade, é um fato. Mas se você encher das notícias, se encher do alimento desse mundo, você vai ser uma pessoa totalmente desequilibrada. Você precisa se encher do Espírito Santo. Por quê? Porque eles vão alimentar você. E uma vez você alimentado, o que vai começar a acontecer? Os seus medos vão começar a morrer de fome.
O seu desassossego vai ser ocupado por paz, paz que excede todo entendimento. O seu coração vai estar seguro, forte, crendo que tem um Deus cuidando de você, te amparando, te sustentando. Você vai ser aquela pessoa que dormiu quando a noite foi um furacão. Ninguém acredita nisso. Como assim você não escutou, você não acordou, você estava dormindo? Por quê? Porque você está se enchendo do Espírito Santo. E Deus, vendo isso, vendo esse esforço, Ele vai te dar a recompensa. Porque Ele é fiel. Então, com a sua palavra, Ele nos traz paz, força e coragem. É quando ninguém fala, ó, acho melhor não, porque hoje, não, eu vou lá, Deus vai me abençoar. Não que você vai ser uma pessoa irresponsável, meus amigos. Pelo contrário, você vai ser responsável, mas também você vai ser uma pessoa de fé e de coragem. Então, para nos sustentar em meio a tudo isso que vemos no mundo, nesse mundo de trevas, só tem esse caminho. Não existe outro atalho, outro caminho para você passar por esses dias, no dia a dia, né? Como encontrar paz diante de tudo isso que a gente vê. Então, comportamentos diários também devem ser analisados. Não adianta você se encher do Espírito, salmodiar o Senhor no seu coração, sempre botando o seu pensamento em Deus, se envolvendo com as coisas de Deus, se mergulhando ali na palavra, mas, por outro lado, você talvez dê algumas brechas que não vai adiantar nada. Eu anotei aqui alguns comportamentos que devem ser analisados por todos nós, pessoal, porque há quem fale, isso é para quem mora em tal estado. Ambiente hostil, difícil, está em todos os lugares. Às vezes é no seu trabalho. Às vezes é dentro da sua casa, está um período muito difícil e você está sem sabedoria de como agir e como reagir. Essa palavra também se encaixa. Então vamos lá, alguns comportamentos que devem ser analisados. Ver televisão. Tem pessoas que falam assim, eu não vejo mais nada. É uma opção, é uma escolha. É o melhor para você? Então faça. Só você sabe o que é melhor para você. Outros usam como uma ferramenta de se conectar ao que está acontecendo. Sabe aquilo, ninguém conta, você não sabe, e você precisa se atualizar, até porque você vai passar por aquele caminho, você vai pegar aquele destino, então você liga a televisão. A gente tem que fazer segundo a nossa fé. O que nos deixa bem é o que devemos fazer. Outros só usam para ficar por dentro e atualizado das notícias do que está acontecendo. Mas, se você for o terceiro grupo que podemos colocar aqui, é que você está se enchendo das coisas de Deus, mas você está ali todo dia vendo televisão, todo dia se enchendo daquelas notícias. Não há mente que possa suportar essa pressão, pessoal. Eu falo para vocês porque é cada dia notícia pior, uma da outra. Então, para a sua saúde mental, espiritual e emocional, começa a vigiar nessa parte de televisão, porque não adianta você obedecer à direção de Deus, mas não mudar alguns comportamentos, entende? O segundo passo, que eu acho também que é um fundamental a gente analisar e tomar muito cuidado, é que tem pessoas que já estão embriagadas pelo medo, pelo desespero, pela falta de paz no seu próprio interior, e elas são mensageiras a tirar o que a outra está construindo. Entenda que existem pessoas que vão bater na sua porta, vão te dar uma boa tarde só para te dar uma notícia ruim. Luana, existem essas pessoas? Existem. Pessoas que perderam a paz, se um dia tiveram, e estão num desassossego diário. Sabe aquela pessoa que fala, oi fulano, ó, hoje vai chover, hoje vai tudo fechar, hoje, ó, é um mensageiro negativo, é uma pessoa negativa, que o quê? Já perdeu tudo isso, não cuidou de se encher do Espírito Santo, não se cuidou de analisar a quantidade do que recebia, porque as notícias vão chegar, pessoal. É inevitável, não tem como controlar, mas nós podemos ter um equilíbrio emocional, uma proteção. Então, cuidado com essas pessoas que querem alimentar o pânico dentro de você, o medo, o desespero. Tem pessoas que não estão mais vivendo porque deram muita confiança
a escutar essas pessoas que são mensageiras do pânico, do medo, do desespero. Você precisa ouvir os avisos? Sim, às vezes a pessoa vai te avisar de algo realmente real, mas observe. Essa pessoa está constantemente diante de você te trazendo o mal, porque por trás das notícias te deixou mal, então é mensageira do mal. Cuide-se, proteja-se, porque viver num ambiente de hostilidade, furacão de guerra no dia a dia, é uma guerra diária que nós devemos travar e pedindo sempre a Deus para nos guardar e fazer a nossa parte, tá bom? Se encha do Espírito Santo. Você vai ter segurança quando seus olhos tentar te colocar o próprio desespero. Você vai lembrar sempre das palavras de Deus, que são as palavras que vão te trazer paz, segurança e força para encarar tudo isso, tá bom? Meus amigos, espero que essa mensagem tenha te ajudado. Se te ajudou, deixa um apoio ao canal, seu like, compartilhe com seus amigos, sua família. Ajude a eles a despertarem para se encherem do Espírito, se encherem da palavra, que somente a palavra de Deus pode trazer paz e segurança para os nossos corações nesses momentos, tá bom? Deus abençoe vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.